mais um tema do IGTV que eu quero trazer para vocês hoje com muita amorosidade, com muito carinho, com muito coração aberto. Eu vou falar o que várias clientes e seguidoras me pediram para falar, que é a respeito de alimentação de filhos. Vou falar mais especificamente de crianças e pré-adolescentes, que é essa fase que a gente precisa mais controlar, ficar em cima da alimentação, enfim. Mas não tem como eu falar isso sem falar da alimentação dos pais, porque eu acho que é isso que é a raiz da questão, né? Não 100% das vezes, mas grande parte dos casos que eu recebo, tá ali uma grande questão, a alimentação dos pais ou como que os pais se comunicam com o filho ou que tipo de hábitos alimentares que ele tem dentro da casa. Falando em comunicação, então, tem um canal que eu recomendo para todos vocês, pais, cuidadores e pessoas que não têm filho também, porque eu acho que essa é uma questão que todos deveriam saber. Como educar, como passar essa informação adiante. E tem um canal da Gabriela Capim no YouTube, então vai lá, assistam esse canal, porque ela dá várias dicas super legais de como que você deve agir com um chilique, com uma birra na hora de comer. Ela vai educar essa criança em relação à alimentação, mas ela vai, na verdade, educar os pais em relação à alimentação. Não é isso que eu vim falar aqui, também não sou especialista nessa área, mas o que eu vim falar é a relação sua com a comida. E isso vai refletir diretamente em todas as crianças que estão ao seu redor, sendo filhos ou não. Qual é a sua relação com a comida? Não é incomum hoje em dia eu observar crianças um pouco precoces em relação a o que elas falam da alimentação. Então, por exemplo, elas falam: ai, esse alimento tem muito carboidrato, ou ai, esse alimento tem muita caloria, ai, acho que eu não vou comer, ai, acho que estou de dieta, enfim. Esse tipo de informação a criança tira de onde? De casa, né? Porque criança é uma esponjinha, ainda mais se está numa idade mais avançada, tipo 7, 8 anos, a criança vai escutar no quarto o que os pais estão falando ali na cozinha, né? E se você o tempo todo demoniza um determinado alimento e fala é veneno, isso é veneno, mamãe faz dieta, mamãe não come carboidrato, mamãe come pouca caloria, você tem que ver o negócio das calorias, você está transferindo uma informação de adulto para uma criança. Então não tentem adultizar as crianças. As crianças não precisam dessas informações. Quem precisa dessas informações é pai, mãe, cuidador, nutricionista, né? A nutricionista da criança precisa saber, né? Enfim, quantas calorias a criança precisa comer e tudo mais. Mas isso é para ser passado para a criança de uma forma leve, gostosa e divertida. Ela não precisa nem saber o que é caloria. A criança não precisa saber o que é caloria, né? E os pais também não precisam ficar contando as calorias das crianças, desde que eles ofereçam de coração o que é o melhor sempre, tá? Então, por favor, não tentem passar essas informações de que determinado alimento é um veneno ou não, né? Um dos grandes ralos desse relacionamento com o alimento é justamente aquilo que você coloca disponível na sua casa. Então, se você está realmente achando que determinado refrigerante, não vou falar aqui de marcas, tá? Mas determinado refrigerante é um veneno para sua família, simplesmente não compra e não deixa disponível. E também respondendo uma das perguntas que me fizeram a respeito de refrigerantes, né? Se é legal ou não dar refrigerantes para criança, enfim, eu não sei o que você que me perguntou, considera o que é dar o refrigerante para uma criança. Eu acho de inteira irresponsabilidade dos pais ou cuidadores deixarem um alimento, que na minha opinião nem deveria ser chamado de alimento, como esse, disponível para uma criança num consumo diário. Eu acho irresponsabilidade, assim como esse, assim como outros alimentos. Eu acho que sim, é responsabilidade dos pais deixarem disponíveis determinadas coisas que sejam gostosas, agradáveis e também são associadas ao prazer, mas que tenham um maior valor nutricional dentro da casa. Isso não impede também, lógico, né, de repente, se um dia a criança pedir ou se um dia a criança quiser, ok, atender os pedidos, né?
Eu tenho dois casos que eu quero contar para vocês. O primeiro caso é de uma cliente em que a mãe dela era extremamente rígida com a alimentação, mãe dela vegana, né? E fazia ela comer arroz integral e salada na hora do almoço e na hora do jantar, enfim. Não preciso nem dizer que toda vez que ela ia num amiguinho e comia bacon, ela se sentia a pessoa mais feliz do mundo, né? Isso fez com que, com muita frequência na infância, ela quisesse sair da casa dos pais para ir para a casa dos amigos, final de semana na casa dos amigos, final de semana na casa dos primos, e ela não queria mais ficar na casa dela, porque a casa dela era um ambiente hostil de alimentação. Então ela começou a associar o não prazer pela comida que ela sentia em casa com determinado alimento que não traz prazer não é bom para mim. Ela começou a fazer esse tipo de conflito, né, alimentar. Na adolescência, ela começou a fazer planos para ir morar fora, justamente para se distanciar dessa opressão que ela sentia. E realmente ela foi morar fora. Quando ela foi morar em Londres, aí era agora eu sou livre, agora eu sou feliz, agora eu posso comer o que eu quero, fish and chips todos os dias, enfim. E ela acabou engordando muito, ela se tornou uma adulta obesa. Quando ela voltou, ela começou a fazer tratamento comigo. E com uma psicóloga, lógico, porque nós nutricionistas não temos varinha de condão, tá, gente? Bom, a questão toda é sempre uma alimentação, por mais restrita que ela seja, então, por exemplo, os pais vegetarianos ou os pais veganos, respeito super, e não estamos aqui nesse julgamento dessa mãe que fez isso com essa cliente, tá? Vamos limpar um pouco a cabeça disso. O que a gente está falando? A gente está falando que dentro de casa sim tem que ter regras, dentro de casa sim tem que ter disponibilidade de frutas, verduras, legumes, ovos, arroz, feijão, enfim. Tem que ter essa disponibilidade para a criança com maior diversidade do cardápio de preparações possíveis para estimular o paladar e assim estimular o consumo de nutrientes, tá? Mas desde que isso seja associado ao prazer da alimentação. Então, nada como os pais provarem esse alimento antes, saberem se esse alimento é gostoso ou não, e conversarem com os filhos e fazer eles provarem cada dia um alimento diferente dentro da casa, estimular isso, estimular a conversa também. Nossa, mamãe, eu gosto mais de arroz branco do que arroz integral. Ok, não tem problema, vamos colocar um brócolis nesse arroz branco, vamos transformar ele de uma forma diferenciada, né? E acho muito legal isso, que tenha bastante diálogo, mas que o prazer seja associado na comida. Outro caso que eu vou contar para vocês é de uma outra cliente que ela tenta fazer tudo certinho dentro da casa dela, mas os filhos passam a tarde toda na casa dos avós e os avós dão muita porcaria para eles, né? Enfim, é iogurtinho com açúcar, é bolachinha recheada, é chocolate, enfim. Quando eles voltam para casa, eles já não querem mais, uma porque eles estão extremamente saciados e outra que eles não querem mais comer aquela comidinha sata aí sem graça. Então, voltando ao prazer, gente, ó, não estamos no julgamento, tá? Então, voltando ao prazer, a criança, ela realmente precisa ter esse prazer associado aos alimentos. Então, vamos experimentar de tudo. Vamos experimentar o alimento cru, cozido e dentro de uma preparação, para saber o que realmente você gosta ou não, né? E ter essa conversinha bem gostosinha com o filho, para que tenha essa troca e essa proximidade com o filho, com a alimentação. E é lógico que, neste caso específico, essa cliente ela tem que ter uma conversa muito séria com os avós. O que eu sempre falo é, bom, se você não consegue ter essa conversa muito séria com os avós, traz os avós numa consulta nutricional e assim a gente faz o estreitamento do que é possível, né? De repente esses avós não estão vendo luz no fim do túnel, mas dá para dar muitos alimentos de muito associado prazer e não enxotar eles de alimentos industrializados, tá? Uma última coisa que eu gostaria de falar é não implantem o chip do açúcar no seu filho, tá? Então não tentem substituir um bolo de chocolate por um bolo de chocolate sem açúcar com adoçantes, tá? Por favor, não façam isso por N motivos. Mesmo aqueles adoçantes que a gente já falou que são bons, tipo talmatina, inulina, a gente não oferece para as crianças. E eu sempre pergunto para os pais, para que você está fazendo isso, né?
Porque para mim, na minha opinião, um bolo para uma criança, ele tem que ser adoçado com frutas. Ai, Mari, eu posso colocar um pouquinho de açúcar mascavo? Não tem problema, isso também não vai matar seu filho, né? Agora, o que você faz diariamente, sim, pode trazer complicações nutricionais gravíssimas. Então, não faça isso de uma forma diária, não faça isso de uma forma frequente e não coloque adoçantes nos alimentos dos seus filhos, tá? Traga o mais natural possível, o menos refinado possível. Os adoçantes, sim, eles passam por uma indústria farmacêutica danada e a gente não sabe direito a longo prazo quais são os efeitos mesmo dos adoçantes considerados bons. Então, não façam isso. E mais, que eu sempre falo, não associem o açúcar com momentos muito felizes. Então, o bolo de chocolate é para ser dado no momento que ela está com festinha das crianças. A reunião das amigas tem que dar docinho. Não. O que vocês acham de ampliar um pouquinho o paladar e dar alimentos neutros e alimentos mais salgados também? Para que essa criança não faça essa confusão mental de associar o prazer da vida com o prazer da alimentação, e nem tudo tem que estar associado o tempo todo. A criança não precisa sentir, é o prazer o tempo todo, de se alimentar bem, de ser feliz o tempo todo, enfim. Isso é mais delicado. Me perguntaram sobre os sucos integrais, eu vou falar para vocês a minha opinião. Sinceramente, eu colocaria os sucos integrais na mesma classificação dos refrigerantes. Eu colocaria de fim de semana, ou esporadicamente, ou um dia que a criança pedir. Porque eu acho que, não porque eu acho que os sucos integrais eles têm a mesma propriedade que os refrigerantes. Eu acho que os sucos integrais, sim, são ricos em vitaminas, eles são menos industrializados, mas eles são muito concentrados, então tem uma carga glicêmica muito alta ali, né? Não é desnecessário. Se você bater, por exemplo, um suco de uva com uvas mesmo, a criança ela vai ter no paladar tantos sabores a reconhecer, isso vai ser tão prazeroso e a história vai estar mais diluída em água e tudo mais, que eu acho muito mais benéfico para a criança em todos os sentidos, né? De paladar, de nutriente, de açúcar, enfim. Outra coisa interessante também é começar a brincar com as cores, com as texturas, com os alimentos e envolvam as crianças na cozinha. Isso é tema para mais um vídeo, não é um tema para agora. Eu já quero encerrando esse vídeo, já falando para vocês, muitas pessoas me pediram, Mari, você vai dar a mesma palestra de alimentação anti-inflamatória em outros lugares além de Indaiatuba? Inicialmente não estou me programando fazer isso, mas a palestra de alimentação anti-inflamatória, ela vai ser gravada e ela vai ser passada para as pessoas que estão inscritas no meu canal. Se você não está inscrito no meu canal, deixa seu e-mail aqui nos comentários ou me manda lá pelo direct que você vai receber esse vídeo dessa palestra na íntegra mesmo, 1 hora de palestra. Ou seja, se você é pai, mãe, cuidador, conhece uma criança, conhece pais, mães, cuidadores, me mandem perguntas, porque só começamos a falar do assunto. Não sei se vou falar disso nos próximos vídeos, mas se tiver uma chuva de perguntas, sim, me mandem, principalmente as coisas mais específicas, assim, por exemplo, Mari, olha, somos veganos, nós pais, a gente queria passar uma alimentação, como é que a gente faz essa transição? Enfim, vou estudar a melhor forma de me comunicar com vocês.